Bom Bom, seminário então, a todos. deixa eu só apresentar rapidamente o Luiz. Primeiro, agradecer o aceite do convite do professor Luiz Schenoni, da Universidade de Constança. Agradecer também ao professor Rogério pela organização do seminário e a todos os participantes. Então, Luiz, você pode ficar à vontade para fazer a apresentação. O Luiz vai fazer a apresentação em inglês, mas ele é quase nativo em português também, então ele pode responder todas as perguntas em português, inglês ou espanhol. Vocês podem escolher o idioma. O alemão é que eu acho que ainda a gente aqui não domina bem aqui. Mas, por favor, Luiz, muito obrigado pelo aceite. E o Luiz vai apresentar uma parte de uma pesquisa maior que ele conduz sobre a formação dos Estados nacionais na América Latina, revisitando velhas teses com uma abordagem muito interessante que alia história e métodos quantitativos. E hoje ele nos brinda com essa apresentação Paying for War in 19th Century Latin America. Então, Luiz, muito obrigado e você tem o plenário. Bom, obrigado a você, Pedro. Obrigado ao professor Rogério também e a todo o pessoal que esteja assistindo à palestra. Like Pedro was saying, I would prefer to present in English, not because of the language itself. I like Portuguese much better, but because of the language that I use in this paper and of the paper itself, and the slides are in English, and I think it would be easier for me, given that there are some concepts like, I don't know, militarized interstate disputes, statistical stuff that I really don't know how to say in Portuguese. But first of all, I'm very happy to present this paper, which I hope many of you have read, and you have some feedback for me, because this might become in the future one chapter in a broader book chapter that I'm working on, which comes out of my PhD dissertation, kind of presenting a critique to the established conventional wisdom on why this Bellis's theory of state formation doesn't work in Latin America. And Brazil is a prominent case, and I know very many people in Brazil, in particular in USP, are very knowledgeable both about these methods and history. So this would be a very much appreciated feedback. I'm very happy to answer all of the questions you might have, and also to get some emails after the seminar. I haven't put my email here, but it's very easy to find in the internet. So basically, the issue that I tackle in this paper is what we might call the core of the anti-Bellicist narrative that pervades the accounts of state formation in Latin America, in my view. So, as you might know, there's this idea that wars didn't make states in Latin America. It's very much common in the literature about state formation, even if there is a consensus that states formed in the 19th century. There is a consensus that on specific kind of dimensions of this process. The idea that still prevails is that war did not make states in this region, that these processes had to do with other variables. We can discuss which are the main books, but there is the most recent one, is Sebastián Mazuca book on this topic, published this very same year. And all of these books, argue for this idea, right? That war was not a main factor driving state formation in our region. And this anti-Bellicist narrative, or what I call the anti-Bellicist narrative, I think is based on two main ideas. The first one is that what I call here the absence of the cause, and you might have seen this idea throughout the papers, which basically combines the idea that wars were not frequent in the region and that wars were not severe enough in our region. It's an idea that was already present in the seminal text by Miguel Centeno and is already going around, which I tackle in another part of this book project and in some of my previous work that I will present very briefly in the next slides. And second, there is this idea that of the absence of the mechanism, which points more specifically to the fact that even when wars might have been present, because of the specific characteristics of Latin America, wars didn't lead to state formation. So one thing is the absence of war altogether.
The other thing is that wars, because of the political economy of development or whatever in Latin America, never led to the kind of mechanisms that wars triggered in Europe. And this is a specific kind of narrative that I tried to tackle in this paper. And it is basically based on three main things, and I will expand to six in a couple of slides. But basically that these authors argue that when war took place in Latin America, it was financed by basically indirect taxation that took place at the customs and not taxing individuals. Wars were also financed through foreign credit mostly, even instead of taxation. So first foreign trade and then basically taxation at the customs or taxation to foreign trade. And that wars were never severe enough to cause severe intra-elite conflict, or the kind of intra-elite conflict that wars used to cause in Europe, where then the usual narrative, if you go back to classics like Charles Tilly and others, is that war strengthened basically the central elites against local elites of all, let's say, medieval kind of lords or knights, and therefore produce this kind of center versus periphery conflict and a process of centralization. So to people studying Latin America, these three mechanisms never took place, and therefore not only wars were not there, but when they were, they never led to state formation. So there is a response that I attempt in this book to the absence of war argument. I think this is very convincing, even intuitively. So I will present the table next, but basically it's built around these four ideas. We know that in Latin America, in the 20th century, wars were fairly absent, in particular after the Chaco War. But we also know that before the Chaco War and during the 19th century in particular, wars were frequent, quite frequent, right? And wars were rather more frequent and intense in the period between, let's say, the 1860s and the turn of the century, where most wars concentrate and the most severe ones concentrate there, like the Argentine and Paraguayan experience and Brazilian experience. This would be the Paraguayan War, right? But this replicates for other subregions as well. And we also know that that state formation actually occurred mostly during that period, right? So we know that that's the period of history that we call the period of state formation, at least in Argentine historiography, we call the 1870s to 1914, the formación del Estado, right? And this is similar for most countries in the region. So we know there is this correlation that where wars were intense, there was state formation. And what I propose is that this connection between warfare and a state formation is due in particular because authors have focused on a very narrow evolutionary understanding of Felicis theory, which is the idea that war make states by killing weaker states. Right? This is an idea that works for Europe very well because there's this disappearance of states. Like, for instance, I'm now in Baden. Actually, the state of Baden-Württemberg today, it used to be Baden, which is one of the states that disappeared, along with Württemberg and Rheinland-Pfalz and all of these states that surrounding right now. But there's nothing like this happening in Latin America. I mean, there are some states or tentative states that might have disappeared, like Los Altos in Mexico, or maybe some attempts at, the República de Rio Grande in Brazil. But these were very short-lived attempts at secessionism. One might doubt it to call them states altogether, and this phenomenon doesn't really it's not as common. So it is true that if you adopt this evolutionary understanding of Felicis theory, this process didn't happen in Latin America. But if you adopt the broader understanding of Felicis theory as simply war would lead to taxation and centralization of power and therefore consolidation of the state, then we would see this process happening in the region. And more narrowly, what I propose, and this is in this paper cited here, is that there is a clear effect also of winning and losing wars on the evolution of state capacity in the post-war period. So, but in this paper, this, as I was saying, it's very clear that there were a lot more wars in this period of the 19th century where
or state formation occurs, right? That were both more frequent, but also more severe in terms of battle deaths, lasted more years or months, etc. So I will not argue for that. In this, I will concentrate more on this idea of the absence of the mechanisms. And as I was saying, this absence of the mechanisms, proposition or narrative doesn't deny that there were wars in Latin America. It's more focused on what the wars cause or don't cause. And this narrative I try to counter has very specific observable extensions. So people that argue that the war in Latin America didn't lead to state formation, they argue that Latin American states finance war via foreign loans instead of domestic taxation of an indirect or direct type. That Latin American states finance wars via customs duties instead of domestic taxation. And the inverse would be that Latin American states did not finance wars via domestic taxation. Right? So these are very clear observable expectations that have to do more with the economic part of this argument. And there is a second, more political side to this argument, in which these people basically argue that Latin American states did not experience rebellions during war. So the broad idea here is that wars were insignificant for domestic politics, didn't lead again to this kind of center periphery conflict that one would expect for wars in other continents like Europe. And therefore, these three things that are presented here, right? First, the Latin American states did not experience rebellions when they were in a situation of external militarization, that Latin American did not experience coups during this, or particularly increase, let's say, of coups during these moments, and the Latin American government did not change, in particular, in the direction of more centralization during these wars. Right? These are things that we know happened, or they are hypothesized and accepted to happen in other contexts like modern Europe, but that Latin Americanists in general deny that they would happen in the context or systematically in the Latin American context, because those would be evidence of actually war leading to political dynamics leading to state formation, even if not in the economic kind of taxation dimension, at least in the centralization of power dimensions of things. So in this paper, which again might become kind of part of this introductory chapter to the book, what I try is to basically test this very clear, straightforward implications of that argument by looking at essentially episodes of militarization. We might call it episodes of international conflict that might have escalated into wars, some of them, or even most of them being escalated to the normal definition of war as an episode that produced of interstate conflict that produces more than 1,000 battle deaths. But all of these episodes of militarization or militarized interstate disputes, as per the Correlates of War, Palmer et al. Database, would have, in theory, triggered the mechanisms of bellicist theory, in the sense of prompted the government to conscript or to tax the population more severely in the expectation that the war might escalate, right? So I look at all of the militarized interstate disputes that happened from the 1830s to 1913 in all of in 20 countries in the region, basically. And I look at it at this as the main kind of treatment variable. And I am interested in 6 different models on the effects that this treatment, the presence of militarized disputes in T, and also in other specifications in T-1, basically, on how they might have impacted these variables that I just mentioned in the previous slide, while controlling for certain potential confounders that are the 3 last the 3 last lines of this, or rows of this table, right?
So basically, again, just to mention one of these, you have all of the descriptions in the details here. But basically, one would expect that the state revenue, which mainly came from custom taxes, would basically increase in times of external warfare, because the governments would basically increase tariffs if these episodes of militarization are being financed as the conventional wisdom proposes, right? Conversely, one would expect, for instance, that, I don't know, to pick another one randomly. So with a coup variable, so one would expect that coups, like militarization, basically don't increase the probability of a coup happening, given that in theory, given the conventional wisdom, militarization wouldn't lead to any sort of domestic turmoil or changes in government or provoke any civil wars, basically. So here you have basically how all of these variables are coded. The one that might require an extra clarification is exchange rates. So basically what I'm trying to approximate with exchange rates there is the idea that governments in Latin America might have implemented a form of indirect domestic taxation by devaluating or depreciating their currency in the context of war, as a way to basically increase the value of their reserves in gold and pay for their armies or whatever they need to spend in cheaper local currency, right? So exchange rate here is a proxy of domestic taxation, basically. If we see that militarization increases, basically causes more devaluation or increases the probability of devaluation of depreciation, sorry, of the currency, that would indicate that something closer to the Bellicist mechanisms is taking place because there is more domestic taxation. So again, these are 6 independent models from each other, right? Each with these controls. And what is interesting in the results is that each of the findings are against the conventional wisdom and favor the idea that there might be something very close to what Bellicists think about going on also in Latin America. So these are all basically OLS models, like basic panel regressions with cluster standard errors, and what you see here is for the impact of militarizing the disputes at the same year of the outcome, basically, and you can see that custom revenue, instead of increasing, so instead of taxation at customs or revenue at the customs because of the increase of tariffs increasing during the context of war, actually custom revenue tends to decrease in those contexts. And also contraction of new debt tends to decrease, even if not statistically significant, but in a statistically significant way, but tends to decrease in the context of warfare, which is against, again, the common narrative that states would finance the wars by increasing taxation at the customs or acquiring new debt. On the other hand, this is pretty intuitive if you see the results to explain, because we know in Latin America, most of our countries depend on exports from main ports, which will be usually blocked in the context of external militarization. So in the case of, I don't know, Argentine history, we had 2 blockades by the British and the French in the 1840s. Argentina blockaded, I think, also the port of Rio during the Argentine-Brazilian War, or the Guerra de Cisplatina. In the case of Mexico, it's very recurrent that every time Mexico is in war with someone, Veracruz basically is blockaded systematically. And also it's the case for, Valparaiso and Lima in different stages of the War of the Pacific, but also in the Chincha Island Wars, which is the previous war against Spain, etc., etc. So one would expect actually that custom revenue would decline in the context of war, but this is something that the literature hasn't discussed properly, right? The impact of this.
And also acquiring new debt, obviously, in the context of uncertainty triggered by the war, would have been naturally very difficult. So this actually intuitively leads to think that these governments, in the context of militarization, should have had compulsory to implement some sort of domestic taxation, which there is evidence that they do, but in the at least in the, I don't know, 15, 20 wars or quasi war, because they don't achieve this threshold, but that I have reviewed, there's always evidence that there is a form of important domestic taxation. But there is no systematic data on taxation in the region for the 19th century. So this approximation of by currency depreciation is the best I could do. So I appreciate if anyone has an idea on how to maybe enhance this test. But what I find is basically that currency depreciation tends to actually increase substantively and significantly during years at war, right? Which means that governments are basically devaluing the currency and transferring this cost to society. Now, some authors would argue that this form of indirect taxation is not really the form of direct taxation that makes a state, that the states are made when you are, I don't know, taxing, registering the property of citizens one by one and taxing income specifically, which is true, but it's an argument that you cannot push too much for the 19th century, where income taxes, for example, don't exist even at all, except for the UK starting in the 1870s. So, so the idea here is that this is evidence of some sort of domestic taxation, and so you can imagine that these taxes affect mostly elites, in particular, mostly elites that have to import goods, and now they have to deal with this. Currencies that have diminished and decreased in values. They have to pay salaries in local currency, etc. Right? So on the political side of things, the expectation would be that given that these elites are being taxed and there is no way to access resources by external authors, this would create some sort of domestic conflict. Not only because of this economic centralization in a way, but also because of political centralization, because of dynamics like the conscription of soldiers from maybe local ranches or any other or facendas or any other form of local production, right? And the expectation, therefore, would be that there would be more episodes of civil war being triggered during years at war. Which is this one at the right-hand side. These are logit models, and therefore the results are reported in odds ratios. And you can see that the odds that a civil war would occur increase by 2 in years in war. And the same happens for coup d'etats, with almost a very similar substantive result. And also for the change of the party in government from say peripheral party to a centralist party. So this is in my own coding of parties in the 19th century, and it's based on a distinction between what I call pro-state and anti-state parties, or one could think of it as centralist or peripheral parties, depending on the preferences regarding state formation. And basically what this results shows is that the chance that there will be a change in the government from a party that is against state formation to a party that is in favor of state formation increases by an order of 1.5. So these are all basically effects, again, in the direction of what the Bellicist theorists would expect and against the conventional wisdom. So I'll leave it at that to listen to your reactions. Again, I'm very much interested in that, which will these basic conclusions that I already mentioned, right? That clearly, if you bring this more historical sociological literature to a more systematic analysis using this kind of historical economic data or historical political data available, variable seems to behave in the exact inverse way as the conventional wisdom would suggest.
And I would emphasize perhaps again that this is not a puzzling result in the sense that we can very readily explain this, right? Why we don't see more foreign trade, or more foreign trade taxation? Why don't we see more domestic, more foreign debt acquisitions, etc. are things that the historiography of these events one by one already kind of demonstrate, right? So there is a clear narrative to be built in favor of this Bellicist approach, and a bit debunking a little bit what has been so far the conventional wisdom. And I hope the data was somehow convincing of that, but I'm also hoping to enhance this paper and potential book chapter. So looking forward to your comments and questions. Thanks, Pedro. Muito obrigado, Luiz. Excelente apresentação. Eu já... Está aberto, pessoal. Quem quiser fazer qualquer pergunta, pode levantar a mão, fazer no microfone, ou pode escrever aqui que eu leio. Enquanto o pessoal está se preparando para fazer as perguntas, Luiz, deixa eu retomar um aspecto que você mencionou na sua fala, que acho que foi o que mais me chamou a atenção ao ler o texto, né? Quer dizer, a desvalorização cambial você utiliza como uma proxy de taxação que você não conseguiu reunir para os 18 países na série temporal, certo? Pelo que eu entendi lá na introdução do texto, você desafia a própria tese belicista para o caso europeu, mostrando que só o Reino Unido realmente construiu, por exemplo, uma income tax e depois abandonou, né? Você mostra... E que, portanto, na verdade, o caso latino-americano é semelhante ao europeu, e em ambos esse mecanismo não está claro. Essa interpretação está correta? Porque quando você mencionou que você usa uma proxy e ainda assim fica em dúvida qual que é o efeito da desvalorização cambial no aumento da capacidade do Estado, né? O imposto de renda, o income tax, é bastante mais evidente, né? Então, no fundo, são dados novos para derrubar velhas teses, mas em parte confirmá-las, né? Tem um duplo jogo aí de confirmar. Então, na parte dos efeitos domésticos, está bastante condizente com as expectativas teóricas já bem consolidadas sobre golpe, centralização da elite, que no caso latino-americano é o reverso, né? Mais racha, você mostra que o gabinete brasileiro cai durante a Guerra do Paraguai, etc. Então, se você pudesse comentar esse quebra-cabeça teórico, empírico que você montou, seria bastante interessante. E aí eu já começo a colher as perguntas. Obrigado. Ótimo. Não, muito obrigado, Pedro. Sim, a ideia de trazer aqueles comentários sobre a Europa, como a taxação era no Reino Unido, na França, na Alemanha, é fundamentalmente para contrariar a ideia de sim, fundamentalmente para contrariar a ideia de que a taxação... Oi? Estou ouvindo. Pode... Está ouvindo, Luiz? Caiu aí? Olá? Dá para ouvir bem, Luiz. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Sim. Dá para te ouvir, sim. Ah, aí tá. Aí consigo. Então, estava dizendo, fundamentalmente para demonstrar a ideia de que a taxação na Europa não era diferente da América Latina na época, né? Então, aqueles autores que põem um ênfase muito grande em tentar procurar impostos diretos no século XIX estão perdendo uma comparação fair, mas justa, né, com o que acontecia na Europa, né? Agora, o que você coloca que é interessante seria, quem sabe, trazer evidência de que esse mecanismo, né, de desvalorização, quem sabe, acontecia na Europa no mesmo momento.
o qual eu não consegui, porque utilizar essa variável, na verdade, foi uma aproximação mais original da minha parte, né? Mas quem sabe tem pesquisa que já olha para aquilo, né? Mas definitivamente, por exemplo, quando centenas de outros autores criticam a ideia de que na América Latina as guerras foram, ou propõem a ideia de que foram financiadas fundamentalmente através de impostos ao comércio exterior e dívida, se você olha para como a Inglaterra e a França, por exemplo, financiavam guerras no século XIX, é muito similar, né? O imposto, e como financiavam, na verdade, o aparato estatal, né, em termos gerais, né? É muito similar. Então, é muito conhecido, por exemplo, o incremento de dívida externa que sofreu a França durante o governo de Napoleão III, quando foi a guerra contra a Itália, depois a intervenção no México e mais tarde a guerra com a Alemanha, quando a dívida francesa, por causa de todas essas aventuras militares, se incrementou com 200%. E tem muitos casos assim, que evidenciam que era a forma natural, vamos dizer, de financiar o conflito externo nesse período. Também esses impostos diretos, mais associados à capacidade estatal, à formação da capacidade estatal, representam em volta de, acho que isso também aparece no paper, né, em volta de uns 5%, 6% dos ingressos totais dos estados nesse período, né, em promédio. Então, acho que o esforço de parte dos latino-americanos nesse sentido tem que ser focar um pouco mais em quais são os aspectos da capacidade estatal que esses tipos de taxação, esse tipo de financiamento poderiam ter gerado, né? E não são assim, não são mínimos, porque, por exemplo, para você realmente conseguir taxar o comércio exterior, você precisa de uma alfândega, de um monitoreio das fronteiras, algum tipo de mínima segurança e burocracia também dedicada ao assunto, etc. Né? Então, aí vai ter muita variação no século XIX entre países, e muitos países da América Latina vão ser mais desenvolvidos nesses aspectos da taxação e da capacidade estatal, quem sabe que países mesmo na Europa, no sul da Europa, ou coisas do tipo. Então, enfim, tem muito, eu acho, para se pensar sobre quais são os indicadores em termos de taxação, né, mais adequados para capturar esses processos no século XIX. Quem sabe tem até etapas dentro do próprio século XIX, quando diferentes indicadores são mais adequados. Mas, assim, the big picture é que a ideia uma simples comparação da Europa com a América Latina demonstra que está colocando a barra muito alto para os casos latino-americanos, né? Obrigado, Luiz. Eu tenho várias questões a responder, mas deixa eu passar para o pessoal. O Lucas Câmara aqui está fazendo uma pergunta. Deixa eu clicar aqui no Answer Live para ver o que acontece. Você consegue responder, Lucas? Se não, eu leio aqui para o... Você consegue fazer a pergunta, Lucas? Se não, eu leio para o professor Luiz. Eu não sei se deu certo. Acho que você pode fazer a leitura ou traduzir. Perfeito, eu vou ler aqui. Então, ele diz o seguinte, o Lucas Câmara. Olá, professor, obrigado pela apresentação. Pergunta dele é: as guerras intra-estado, revoltas, rebeliões, deveriam ser consideradas nessa análise? Existe diferença nesse aspecto entre a América Latina e a Europa? Então, é uma muito boa pergunta, né, que sempre aparece nessas discussões. Então, a tese que eu apresentei, e na verdade a maior parte da literatura sobre esse enfoque belicista, assume que a gente está falando de guerras internacionais, em termos gerais, né? Isso não quer dizer que não tenha conflito doméstico. Então, eu falei um pouco de que pode ter essa associação entre guerra internacional e guerra civil acontecendo, o que demonstraria
processo de conflito interno associado com o conflito internacional que nas linhas do paradigma belicista, né? Mas é a guerra internacional a que é de maior interesse, porque é a guerra internacional a que vai gerar realmente um incremento, um grande esforço no Estado Nacional de centralização, né? Quando a Argentina, vamos dizer, Buenos Aires, estava em guerra com as províncias do litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Nesses processos, normalmente são melhor caracterizados como processos de colapso do Estado, né? Não um processo não são anos nos quais produz-se uma convergência das elites políticas, vamos dizer, em Buenos Aires, e depois um processo de centralização política do país e imposição de novos impostos. São mais bem momentos nos quais os estados na América Latina ou de qualquer outra parte do mundo, né, evidenciam mais bem um colapso dessas estruturas políticas e da capacidade de implementar esse tipo de políticas. Quando você enfrenta nas guerras, por exemplo, que enfrentaram o Brasil com a Argentina, sim levaram tanto no lado do Pedro I nessa época, quanto no lado do governo de Rivadavia, por exemplo, para mencionar esse único exemplo que é conhecido para nós todos. Sim, levaram um maior esforço de conscrição a ter que financiar maiores exércitos. E no caso argentino, por exemplo, uma famosa intento de taxação que chamou-se da Lei de Enfiteusis, pelo qual basicamente o Estado Nacional confiscou um monte de estâncias no país e impondo um grande imposto às elites econômicas daquele tempo. E isto é porque nesses contextos, né, que a guerra convencional de grandes proporções contra um inimigo igualmente forte, né, acontece, né? Você tem que construir, sei lá, por exemplo, barcos para lutar contra o Brasil, tem que contratar capitães e grandes bom, me faltam as palavras, por tempo que não falo português. Crews for ships, right? Etc. So the idea is that these are the wars that really should be driving the state formation. Depois, no que tem a ver com as guerras civis, depois tem toda uma literatura sobre se as guerras civis formam ou não formam estados. Tem algumas pessoas que falam que sim. Essa literatura às vezes discute os casos da Colômbia e até do México, com o conflito interno, agora com o crime organizado, e às vezes acha que, sim, tem uma associação entre violência doméstica, onde tem batalhas entre as guerrilhas e o Estado, e a formação de específicas capacidades locais, etc. Mas, em termos gerais, acho que a literatura concorda que não, que as guerras civis são mais uma evidência de perda de capacidade estatal e até colapso do Estado, né? Então, são as guerras internacionais as que conduzem essa convergência e esse tipo de desenvolvimentos que eu estava mencionando, né, no aspecto mais impositivo da centralização política. Obrigado, Luiz. Temos duas perguntas. Eu vou ler para você a da Ana Vedovato e depois o Rafael escreveu e acho que você consegue ler, né, Luiz? Qualquer coisa eu leio para você a do Rafael. Então, a Ana pergunta o seguinte: Thank you for the great lecture. Eu concordo com a Ana, foi uma great lecture. E ela diz o seguinte: a follow-up on this last question. Could you please elaborate a little bit more on your claim that international conflict is not a simple product of civil wars in Latin America? What do your findings indicate about this overlap? Did international conflict lead to civil conflicts, conversely? So yes, the claim that I propose is that this international conflict lead to civil conflict because there is, among others, this, for instance, taxation mechanism that might have made elites to rebel, right, against the center.
So to mention again an example from our history, during the Paraguayan War, after the first 2 years, and in particular after the Battle of Curupaytí, some of you might remember, it was a defeat for the Allies. There was a big rebellion in Argentina, and this rebellion was partly triggered because of the defeat in Curupaytí, but the basics, the reasons for the rebellion in the east, basically all of the provinces in the east of Argentina, was that there was conscription, right? People were rebelling against the war and were rebelling against conscription for the war. And if you, this analysis that I presented, if you use basically the lag of the treatment, they reveal that the effect is in that direction, right? It's in the direction of interstate conflict causing domestic civil war, probably through these mechanisms. So these two things are interconnected, right? But if you see a civil war happening without any international war, that would be a specific type of phenomena to discuss. But what usually happens is that this, or what the phenomenon I am interested in here, at least in the discussion of the results, is these moments where international conflict might lead to civil war. And I take that as evidence of a certain process of conflict related to the Bellicist narrative, right? This doesn't mean that in all of these cases, the outcome of the process was actual political centralization, right? So it might be that in some cases, that's also the argument of the book and this other article that I was mentioning, war led to a defeat, and because of defeating war, then the process of state formation was very much undermined by both the domestic civil war and the war itself in the long term. Of course, the presence of a civil war during international war demonstrates that the process of centralization is being contested and therefore it's not being successful. So even in this case, civil wars, going back to the previous answer, would be kind of an indication that not of state building, but more of a state collapse, right? In the context of an international war, but triggered by the intention of the center to co-opt these peripheries or to tax more or to conscript more, which is evidence that the Bellicist mechanisms are in place, right? So it's a complex answer, but that's more or less how I see that. So the key points is that the direction, when this relationship exists, the direction is from international conflict to civil war, not civil wars causing international conflict. So international conflict is kind of exogenous, but that you can also see usually by the fact that, except from Central America, maybe in most cases, it's never the case that an international conflict, domestic conflict spreads, kind of spills over to the region. This might happen, happened a lot in Central America, for example, and might have happened in specific cases in South America, but it's usually the case that the conflict is exogenous, more of a state-to-state thing. And this you can see also in cases of European interventions, that in those cases it's much clearer. Right? It doesn't matter really which party is in government domestically, or if the situation is one of stability or not, when I don't know, countries like Spain, France, or the UK intervene. It's mostly because of some exogenous factor more related to some, the situation of their own citizens in the countries or things like that. So, so yeah, that's more or less how I would represent the connection between these two phenomena. Obrigado, Luiz. Você consegue ler a pergunta do Rafael no chat? Bom, então, o financiamento dos exércitos, Rafael, eu diria que a capacidade de financiamento do exército é, na verdade, um indicador de capacidade do Estado Nacional, né? Então, nesse sentido, se eu pensar no assunto nesse aspecto, né, pareceria como que
a pergunta se torna um pouco tautológica ou pareceria que a gente está falando do mesmo assunto, né? Então, maior capacidade de financiamento dos exércitos em termos gerais seria compreendido no contexto dessa literatura como maior capacidade estatal. Agora, eu interpretando o que você, quem sabe, quer dizer com isso, você pode pensar que países com menor capacidade de financiamento dos exércitos estariam numa situação mais vulnerável, vamos dizer assim, na hora de desenvolver capacidade estatal. Mas eu acho que não. Obviamente tem níveis, né? Tem, por exemplo, no final do século XIX você vai ter estados que têm uma maior capacidade de financiar exércitos, porque já têm exércitos mais grandes, ou porque já têm mais capacidade de taxar, etc. E no começo do século XIX, ou alguns países específicos, quem sabe, poderiam ter uma menor capacidade em outros momentos históricos. Mas sempre, na minha interpretação, assim, meu conhecimento do assunto, depois de ter lido alguns dos contextos dessas guerras e demais, sempre vai ter um incremento relativo na capacidade do Estado, pelo menos na tentativa de desenvolver capacidade do Estado, sem importar qual é o seu patamar, né, no momento histórico, né? Então, tem casos onde o desenvolvimento por exemplo, de um exército e a capacidade de financiar o exército é mínima, como, por exemplo, o caso da Costa Rica antes da guerra, chamada Guerra dos Filibusteros, na metade do século XIX, em 1856, onde o Estado tinha um exército realmente muito mínimo, até distribuído nem nacional, né, distribuído nas maiores capitais, nas maiores cidades da Costa Rica, que eram La Juela, Heredia, San José, e por causa e também um contexto de falta de impostos para financiar um exército de grandes dimensões, e por causa do conflito com a Nicarágua nesse contexto, mesmo na ausência total de capacidade de financiamento do exército, formou-se um exército nacional e aplicaram-se impostos de dimensão nacional para lutar essa guerra em particular. Na verdade, é também um pouco o caso da Argentina, na Guerra do Paraguai, no sentido de ter tido a Argentina um exército mínimo e também mais provincial, né, onde conformado por milícias provinciais, até a reunificação da Argentina. Vocês sabem que a Argentina foi dois países, basicamente, entre 1852 e 1860, as Confederação Argentina e Buenos Aires. E esses países se reúnem na Constituição de 1860, e já em 1864 acontece a Guerra do Paraguai. E por causa daquilo, basicamente, tinha um exército de Buenos Aires, também tinha um exército de Entre Ríos, tinha um exército de... Então, a capacidade de financiamento do exército, assim, quase que nem existia, né? E mesmo assim, no final da Guerra do Paraguai, já existe, no caso argentino, um exército nacional consolidado que depois vai levar para frente outras missões, assim, como, por exemplo, a chamada, mal chamada, né, no contexto de conquista do deserto e demais, né? Então, quem sabe aqui ele poderia responder a ideia de se a maior ou menor capacidade de financiamento inicial condiciona a capacidade de construção do Estado posterior. Eu acho que não. Acho que um pouco é uma dimensão do conceito, mas mesmo na ausência de capacidades de financiamento do exército, pode ter construção do Estado. Pedro? Oi, pode falar, Rogério. Posso pegar carona nessa pergunta do Rafael? Claro, por favor. Luiz, muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu paper. Eles são uma verdadeira aula para nós, especialmente para os nossos alunos, em vários sentidos, não é?
um teste de teoria convencional, com dados novos, uma pesquisa original, revisitando um período histórico, revisitando um período histórico relevante, por vezes pouco estudado, e ele nos faz refletir sobre o tema principal, que é a hipótese do conflito internacional na região, mas ele também nos faz refletir sobre outros aspectos da formação do Estado na América Latina, no Brasil em particular, que é o que nós conhecemos mais de perto. E te ouvindo, realmente é muito engenhoso a forma como você revisitou a teoria convencional, mostrando como os elementos, no caso da América Latina, se arranjam de uma outra maneira. E aí isso desperta, na verdade, mais curiosidade no sentido daquilo que você mesmo se propõe, já na parte da explicação, que é jogar luz sobre, então, quais são os mecanismos que fazem da experiência latino-americana uma experiência com a sua especificidade. E na busca desse mecanismo, eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre as Forças Armadas, as forças militares organizadas nesses países. Claro que, em perspectiva comparada, deve aparecer muita variação entre eles, mas não sei se isso estava embutido na pergunta do Rafael, no sentido de que, para alguns países da região, o dispositivo militar ele tem uma história evidentemente relacionada à dimensão externa das relações exteriores, mas, como você bem sabe, ele é um mecanismo também, ele é um dispositivo doméstico muito forte de construção do Estado e de forte impacto sobre a dinâmica do regime político. Então, assim, visto em larga perspectiva histórica, e eu entendo se você como você cuida muito bem dos dados e das relações entre eles, talvez você não tenha uma resposta muito genérica, né? E a minha pergunta está sendo muito genérica, mas a gente fica curioso em saber o quanto os conflitos externos que de fato ocorreram numa dimensão maior do que a sabedoria convencional diz, empurraram as nossas forças militares para mais organização e domesticamente isso teve um impacto na formação, na construção dos estados, ou se elas empurradas por fatores domésticos tiveram cada vez mais projeção no contexto internacional regional. Ou seja, quem vem primeiro aí, o ovo ou a galinha, quem empurra quem nessa dinâmica entre o doméstico e o internacional, no caso da formação dos estados latino-americanos. Então, sobre o dispositivo militar é que eu queria te ouvir um pouco mais, por favor. Então, muito interessante a reflexão e o assunto em termos gerais, né? Como que nem você falou, não tem muito nesse paper sobre a organização, enfim, uma possibilidade de comparar sistematicamente a organização militar em si mesmo, mas a minha impressão, assim, falando em termos mais gerais, é que, de novo, né, o patamar inicial do desenvolvimento das Forças Armadas, o tamanho das Forças Armadas, mas não condiciona normalmente muito o desenvolvimento futuro do Estado e também não é a causa principal da existência de conflito externo. Um caso que pode ser uma exceção é isso, ou seja, o exército sempre vai ser, eu acho, uma corporação que vai querer mais Estado, né? Sempre vai querer mais soldado, vai querer mais imposto, porque depende do financiamento do Estado 100%, não é um privado, né? O exército é sem dúvida a principal corporação, o grupo dentro do Estado que vai querer esse processo de formação. Então, isso vamos manter como uma constante. Mas, quem sabe, tirando o caso do Chile,
onde você pode argumentar, alguns autores argumentam que o exército consolidado provavelmente depois da Guerra da Confederação foi um dos fatores que levou à expansão para o norte do país e mais. Eu acho que no século XIX, estritamente, tem poucos casos onde você pode dizer que a existência de um conflito externo foi provocada pelo tamanho, pela influência política do exército em si mesmo. No, sim, tem casos onde até um golpe militar e assistência de juntas militares até prevém o conflito. Like, por exemplo, é o caso da Costa Rica, que tem uma série de governos militares nos anos 1870, 1880, e é o único conflito na América Central, é o único país na América Central que não se envolve mais em conflitos nessas décadas, enquanto o resto dos países sempre estão em guerras de liberais contra conservadores, etc. Mas acho muito difícil de achar outra guerra onde foi o exército doméstico que levou o país à guerra. Né? Em termos gerais, se você for pensar de novo, trazer a Guerra do Paraguai, a Guerra da Cisplatina, ou a Guerra a chamada, na verdade não sei como é que vocês chamam, a Guerra de Rosas, se chama na historiografia brasileira, a Guerra basicamente invasão do... 1850, né? Sim, 51, Então, sempre foram fatores que tinham mais a ver com as elites locais, problemas de fronteira, ou problemas entre ou uma invasão de um país, por exemplo, o Paraguai. Né? Quem sabe o Paraguai, no começo da Guerra do Paraguai, você poderia argumentar em algumas medidas que dinâmicas domésticas e uma formação do exército podiam ter levado a essa sobreexpansão paraguaia, mas acho que não é mesmo o exército, né? Mas a pessoa do Solano Lopes e tem mais a ver com decisões das elites políticas, não necessariamente do exército enquanto corporação. Então, isso para refletir um pouco sobre a causalidade, né? Acho que é mais o problema externo, gerando o exército assim, maior, forças armadas. O grande exemplo vai ser, para a América Hispana, vai ser a Guerra de Independência, né? Gerando exércitos imensos, fundamentalmente na Colômbia e na Argentina, mas em tudo quanto lugar. E depois, cada uma dessas guerras que a gente mencionou, né, geraram um incremento do tamanho e da influência política, provavelmente, do exército. O que eu saliento na minha pesquisa é que também esse tamanho, essa influência política, na pós-guerra vai depender bastante de qual é a legitimidade do exército depois da guerra, dependendo se tem uma vitória ou uma derrota. Então, tem países onde uma guerra durante o período de guerra em si mesmo, que nem o Paraguai, criou um grande exército, mas depois o exército foi reduzido drasticamente, né? Depois ou durante os anos da ocupação argentino-brasileira, nesse caso. Mas esse padrão se repete bastante, né, entre os perdedores de guerras, enquanto os vencedores tendem a gerar umas forças armadas mais politicamente engajadas e de maior tamanho, né? No caso do Brasil, tem sociólogos e historiadores que têm traçado essa conexão entre a Guerra do Paraguai e a formação de um exército mais politicamente engajado que vai acabar levando a República ao final da monarquia, né? Com Teodoro da Fonseca, etc. Mas a outra questão que você mencionou, que também tem a ver com isso, qual era o feito de ter, um pouco indo para trás, acho que se relacionava com a pergunta do Rafael, de ter um exército maior ou menor no processo de formação do Estado em si mesmo, e aí acho que, de novo, eu concordo com a ideia de que o exército é um dos atores que vai tentar desenvolver a capacidade estatal por interesse próprio, mas se você olhar para, por exemplo, o tamanho do exército na Gran Colômbia, vamos dizer, depois da Guerra da Independência, provavelmente o maior exército latino-americano da época, depois o exército da Nova Granada ou Colômbia, na ausência
de conflito externo, que foi a situação que vivenciou a Colômbia depois dos anos 1830 para frente, né, depois da separação da Grã Colômbia, esse exército perde depois, com o tempo, acho, esse tipo de influência política, e mesmo até o tamanho, e se volta para dentro, né, ficando envolvido de algum jeito em guerras civis e outro tipo de processos que não são propriamente de formação do Estado. Então, para fechar, eu acho que tem casos também onde o exército foi um ator fundamental, grande, desenvolvido e puxante, assim, em favor do desenvolvimento de capacidade estatal, mas por causa da ausência de conflito externo, de competição assim geopolítica com atores da região, também acabou por perder toda essa influência. O que, de novo, parece apontar para essa mesma ideia de que é mais o conflito internacional a variável independente, vamos dizer, não é a causa, e os exércitos mais um pouco o efeito, a variável dependente. Perfeito, Luiz, obrigado. Temos aqui mais uma pergunta da Ana Vedovato, que eu vou ler para você, Luiz. E se alguém quiser fazer a última rodada de pergunta, podem aproveitar enquanto eu leio aqui para o Luiz. Então, a Ana Vedovato faz outra pergunta, e ela diz o seguinte: About extreme values case selection of other works on the topic, we've compared Peru and Chile like Kurtz, and Costa Rica, Chile, and Paraguay like Mahoney. War or absence of war is considered just as a trigger to other economic political process. Would you say these findings are just a matter of case selection, or would your models challenge the claims of these cases as well? Well, this answer has two elements to it. So in this particular paper, I would say I am okay with saying that the wars trigger economic and political processes, just as they might say. And my argument is that this economic and political process that I prove are triggered or seem to be triggered by war are very much in line with the Velasquez hypothesis. So as long as that is the case, I would say I would agree with them, and I think they wouldn't there won't be any problem. What I think is that some of them, like Kurtz or Mahoney to a different extent, but let's say Kurtz, they don't consider war even as a trigger to other economic and political processes, right? They might consider war, I mean, yeah, not any economic and political process that is related directly to state formation, right? And that's my contention basically with that literature. But I do agree with the interpretation that war is a trigger of economic processes of, for example, taxation, and political process of, for example, centralization, that only after they develop might lead to long-term state formation. So I'm good with that interpretation of the theory, of Peltz's theory, or the mechanisms that I was describing. So as long as you interpret these authors saying that, right, that the war acts as a trigger, there might be some overlap, right? So when I discussed this with Mahoney, he agreed with the fact that war can be can hinder state formation, which is the kind of the defeat story that I was telling you. He even has in his book on colonial institutions, basically, a part in which he discusses Central America. He also has a previous book on Central America, so he knows these cases very well. And he argues that one of the main reasons why Costa Rica didn't develop more than its Central American peers was that it didn't get involved into wars after the 1860s, whilst the other did, and therefore the others suffered a lot more the consequences of war. If you take it as defeat, or anything, that could have hindered their capacity to develop state capacity, right?
Yeah, but this is not particularly in this paper, but in my argument would be that in the process of state formation in Costa Rica, also the wars that Costa Rica won before were very, very important, right, in conforming a national army and fostering the process of centralization. But yeah. And then there's the issue of case selection. I think both in the previous article of mine that I showed and this one of the advantages of this approach vis-a-vis these other approaches in the literature like Kurtz and Seufer and Mahoney, also Saylor, or even Masuka in his recent book, is this more systematic evaluation, right? So it might be always the case because they just analyzed Chile, Peru, and a couple of cases that there is some case selection bias in driving this result. So they are focused on illustrating these mechanisms, usually by focusing on a couple of cases, but it can always be the case that they are missing very important cases by doing this, and that the average effect of state war and state formation was actually there, but they were just looking to the wrong cases, right? In the same way that maybe running a statistical model can have the problem of an outlier driving the result, right? So you can always have to keep in mind which the universe is and the spectrum for generalizations, and they're not probably trying to generalize. And I think these articles that I presented are trying to generalize to the region, and yes, but overall, I think the dynamics that I just discussed with you, both in terms of the processes, basically in terms of the processes that are triggered by warfare in economic and political terms, apply to their cases, right? So it's not a fact that what I presented is about the region and they have their own results. I can argue for why this is the case in Chile, Costa Rica, Peru, the cases that these authors are covering as well. So if there are questions about that, or maybe you have any idea about a possible counterexample from these cases, that would be interesting for me to tackle in the next version. But for me, it's clear that these processes that I discussed are present, even when you take a more qualitative kind of case-by-case approach to this. Muito obrigado, Luiz. Eu acho que você devia expandir a sua pesquisa lá Charles Tilley e voltar para a formação dos estados pré-Colombo e conectar essa teoria 1000 anos de formação do estado na América Latina, lá Charles Tilley. O problema é achar dado, né? Aí você tem que fantasiar, né? Mas eu lembrei muito do debate da formação do Estado nas terras altas da América do Sul e a ausência, a sociedade contra o Estado, como diria Pierre Clapton, nas terras baixas, né? E você, por para trás, você faz o Charles Tilley para a América Latina, seria muito legal. Acho que precisa ser bem mais senior, né, como pesquisador para fazer livro sobre 1000 anos, mas sim. E tem muita literatura muito interessante sobre aqueles estados originais, basicamente no México, no Peru. São, assim, na antropologia e tal, tem muito debate baseado nesses casos em particular. Então, sem dúvida, né? E também tem todo um processo de formação, assim, de capacidade estatal nos tempos coloniais, também, fundamentalmente, nos antigos centros pré-coloniais, assim, Peru e México, que é muito interessante. Mas sim, por enquanto, que nem você falou, né, não tem muito dado, e também, assim, a pesquisa não tem muito país também, né, não tem muito estado, assim, a unidade de análise então tem uma grande complexidade para aplicar esse tipo de metodologia, esse tipo de pesquisa. Mas, sim, sem dúvida, né, e também falta muito o que eu estou fazendo agora, uma análise de por que não tem formação de Estado, né? Eu falei um pouco a minha ideia é que tem, assim, quando deixa de haver guerra na América Latina, também tem uma diminuição, uma desaceleração do processo de formação do Estado, né, no século XX.
em termos comparativos, né? Você vai ter na Europa, na Ásia, em outros países, na América do Norte, tem as guerras mundiais e tem um incremento impressionante da capacidade estatal, militar, mas também esse tipo de impostos que a gente estava debatendo. E a América Latina fica fora de tudo aquilo, em parte, eu acho, por ficar fora das guerras mundiais, né? E por ficar fora desses processos de conflito, ou não ser um centro de conflito tão importante quanto foi no século XIX. Então, aquilo também é um grande, assim, blind spot, né, da agenda de pesquisa por enquanto, quem sabe onde pode ter alguma expansão. Mas, tomara, eu acho que essa agenda está assim, crescendo bastante em termos de interesse, né? Que a Ana, por exemplo, demonstra com as suas perguntas que tem engajado bastante a literatura, né? E esse livro do Masuka, vamos fazer publicidade. Esse livro do Masuka aqui também muito interessante para quem estiver interessado no assunto. Demonstra que é uma agenda assim bastante assim interessante, que está chamando bastante atenção. Então vamos ver como que continua o debate. Perfeito, Luiz. Excelente. Foi ótima a palestra, excelente as questões que os estudantes, os professores colocaram. Deu para a gente aprender bastante com a sua pesquisa. Você queria falar alguma coisa, Rogério? Não? Não, só um comentário final, que quanto mais sênior, menos dados você precisa para desenvolver grandes teorias. O que significa que, no seu caso, Luiz, se você me permite, a gente torce para você não virar sênior tão cedo, porque os dados que você mobiliza são muito mais interessantes do que grandes teorias. Então, só temos a agradecer pelas suas lições de hoje e que os nossos estudantes se inspirem no seu trabalho, não só no tema substantivo, mas na forma como você trabalha com eles também. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério, e todo o pessoal aí, o Pedro. Na verdade, é um grande prazer sempre estar na USP. E que bom que a pandemia e tudo aquilo tenha facilitado, né, a possibilidade de estar em contato desse jeito. Fico à disposição. Excelente. A gente que agradece, Luiz. Então, a gente aguarda uma próxima oportunidade, dessa vez presencial. Você já está fugindo do presencial, mas vai ter que vir da Inglaterra depois para cá, cruzar o Atlântico. E, bom, obrigado pela atenção de todos os participantes e das participantes. As perguntas acho que foram excelentes. Obrigado, Rogério, pela coordenação do seminário. E é isso aí. Valeu, Luiz. Então, a gente se encontra na próxima e fiquemos atentos à agenda dos próximos seminários da pós-UDCP, que estão em nível, como esperado, excelente. Tá certo?